O som tá legal para todo mundo aí? E aí, Renatinho? O som tá de boa, tá tranquilo? Pra mim tá, você me escuta aí? Tô, escuto, tranquilo. Pessoal que Tá me tá dando entrando eco, aí, que já pode dar um tá dando feedback pra eco. gente, falar se tá funcionando ou não o som. Tá dando eco na minha voz, parece aí. Ou não? Eco? É, Não, aqui não. não? Tá suave aqui também. Esperar só mais um minuto, Henrique, a gente começa. 7:02, bom horário, né? É, Beleza, combinado. tá, o pessoal aqui tá mandando sinal que tá de joinha, então tá bom. Deve estar ok o Vamos... áudio então, né? Tá ok. Beleza. Então, vamos começar então, 7 horas aqui no meu. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Hoje aqui a gente está a convite do pessoal do La Tática para discutir um pouquinho, né, sobre o futsal na formação do jogador de futebol. Tá eu, tá o Henrique, a gente vai conversar durante a próxima hora aqui com vocês, debater alguns pontos e vamos começar com a apresentação. Henrique, pode começar se apresentando aí para o pessoal que não te Beleza. conhece. Tentar ser breve aqui, né? Pra não a gente gastar mais tempo nas perguntas. Sou graduado em Educação Física lá na UFMG. Tenho uma pós também em treinamento e algumas outras coisinhas. Comecei minha carreira como estagiário no Atlético Mineiro em 2007 para 2008, na época ainda existia o futsal lá ainda. E depois de lá, o projeto futsal acabou. Logo depois a gente acabou, eu fui para um clube que chama Oasis, que é aqui no Santa Teresa. Foi um grande aprendizado lá, que na época a gente era treinador, copeiro, massagista, auxiliar, fazia de tudo. Depois tive um convite para o Olímpico Clube. Depois do Olímpico, aqui em BH também, eu tive uma passagem na Prefeitura de Contagem. Depois eu voltei para o Olímpico. Aí, da saída do Olímpico, fui convidado para ir para a França, para trabalhar na primeira divisão de futsal lá. E, ô, Matheus, já falei de Contagem aqui, velho, não esqueci de você não. E depois dessa ida para a França, a gente fiquei um ano lá na França, numa equipe que chama Baixa, e a gente disputou a primeira divisão lá, fomos muito felizes. Consegui fazer 2 licenças da UEFA lá na época, e aí eu voltei para o Brasil, ficamos na dúvida se a gente voltaria ou não para lá. Aí tive o convite, fiquei no Minas Tênis um tempinho, e foi um lugar que a gente conheceu muito, e que é um lugar que acho que de metodologia de treinamento, de elaboração de treinos, é um local especial. E de lá eu tive o convite para o Cruzeiro, e aí fiquei no Cruzeiro um tempo também. E depois do Cruzeiro, aí no Cruzeiro já começou um processo de salão e campo. Lá na França também a gente fez um processo com alguns meninos sub-15 da equipe de campo lá. Então lá já tinha essa mescla, os franceses já utilizavam futebol e futsal. E aí logo depois eu tive esse convite do Cruzeiro, e do Cruzeiro eu tive o convite do Esportivo Brasil, que é onde eu estou atualmente. É isso. E aí teve o campo nas universitários, né, que a gente já se encontrou algumas vezes, e teve uns outros processos de campo aí menores, mas aí é tranquilo. Mandar um abraço aos meus amigos, estão tudo aí, velho. A galera tá online, tá legal. Vai Ah, o vai ser Thiagão, legal. A ganhei gente muito no acabou, União Recanto, hein, Thiaguinho? a gente acabou enfrentando duas vezes em competição de medicina e não juntos, mas foi bacana. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou servidor aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, eu treino futsal, sou treinador das equipes universitárias da UFOP há 10 anos, treinador do time da medicina, treinador dos times da educação física e coordenador do projeto de escola de futsal UFOP, que atende crianças dos 4 aos 17 anos. E a convite do João, a gente está aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre futsal e futebol. Henrique, então, para a gente poder começar, para você, futebol e futsal são esportes completamente diferentes ou não? Bom, vamos lá. Polêmico, né? Mas para mim são dois esportes bem diferentes. Eles têm algumas questões
que são parecidas. A gente sabe, principalmente conceitualmente, são dois esportes coletivos de invasão, né? Uhum. Então, tem algumas características semelhantes, a gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouco, mas são esportes totalmente diferentes e vou partir do lógico. O campo que se joga o futebol de campo, vamos dizer assim, né? Ele é normalmente irregular, principalmente no Brasil, e no salão, normalmente, o campo é plano. Então, estou falando normalmente porque a gente já pegou algumas quadras que tem Aham. uns tacos para cima aí, né? Mas normalmente sim. E normalmente plano. E a bola pesada faz totalmente diferença da bola leve, digamos assim, né? Então, para mim, são esportes diferentes com aspectos similares, mas diferentes. E aí, o que você acha, Renatinho? Sua visão aí. Para mim, dentro da classificação de jogos coletivos, eles têm basicamente o mesmo esporte. Se você for levar em conta a transferência que tem igual o Bahia defende, né? Você tem a transferência de elementos, você tem adversário, você tem companheiro, você tem o alvo, você tem o espaço e você tem as regras. Só que a dinâmica é diferente o jogo. Você joga num espaço maior, a questão da bola e do gramado que você falou realmente faz muita diferença. Alguns treinos que eu faço aqui, às vezes eu uso bola de campo, bola de society, a bola quica muito mais do que a de futsal, dificulta muito mais o jogo. Então, assim, não são esportes iguais, mas ao meu ver também, assim, não é totalmente diferente um do outro. Eu diria que a dinâmica e alguns elementos são diferentes, mas que eles se relacionam bem em vários aspectos. Verdade, verdade. E acho que a gente tem que entender essa diferença do futsal para o campo, até para ganhar corpo nessa discussão, né? E Uhum, entender assim, o futsal hoje ele é fundamental no Brasil porque ele é o esporte mais praticado do país. A gente sabe disso. uhum, E dentro disso, ele hoje é um dos grandes fomentadores do futebol de campo, através não só das ligas aí, das federações, né, mas também campeonato escolar, campeonato amador. A gente sabe que nesse celeiro aí a gente pode procurar bastante jogadores, digamos assim, né, para o campo, que a gente entende hoje, né, que o salão ainda tem essa parte de formação aí para o campo. não, pois é. E tem a questão que assim, o futebol ele é o esporte mais praticado no mundo, mas no Brasil o esporte mais praticado é o futsal. Exatamente pela Exato. questão do espaço, de você não ter um campo para jogar 22 jogadores constantemente. Então, por isso que até o próprio futsal, o futebol society está crescendo, tá ganhando espaço por causa disso, né? Porque você tem cada vez menos espaço para você poder jogar e aí fica mais fácil poder jogar futsal, futebol society, assim, toda escola, por mais ruim que seja, tem pelo menos uma quadra de futsal. Então, assim, eu acho que essa importância do futsal dentro do contexto do país, a gente não pode ignorar isso, entendeu? De E é o acordo, que de você acordo. falou, assim, acontece que praticamente todo mundo começa a jogar bola na escola. Independente se faz escolinha ou não, se participa de algum clube, alguma coisa, você joga bola na escola. Então, você começa pelo futsal, ao meu ver. E depois você Isso. vai migrando para o campo e tal, esses negócios. Então, assim, essa questão, eu acho que, até para o entendimento do que a gente vai falar aqui hoje, isso eu acho que assim, tem que ficar bem claro para nós dois, igual já é, e para o pessoal que está entrando, entendeu? Assim, Hum. o esporte que a gente mais joga aqui é o futsal. Isso é fato. Como isso pode ou não chegar no campo é o que a gente vai tentar falar com o pessoal aqui nos próximos minutos, né? Nos Isso. próximos. Eu acho que a grande pergunta, Renatinho, o Nelson mandou uma pergunta aqui perguntando a idade. Acho que a grande pergunta é: tem que transitar para o campo? É, Tem que eu, ir para o futebol de campo ou posso manter no salão? Ao meu ver, assim, eu entendo a galera, muitos atletas, né, quererem transitar para o futebol de campo, porque é onde está a mídia, é onde é o esporte mais praticado do mundo, é onde realmente a questão financeira fala muito mais alto, que infelizmente no nosso país o futsal ainda não consegue bancar, né, vamos dizer assim. uhum. Então, acho que a tendência do pessoal mudar para o campo é justamente essa. Então, acho que a gente tem que se perguntar, tem que mudar para o campo? Será que vale a pena? Financeiramente, acho que ok, mas será que o campo é para todos? Ou, assim, ou será que o futsal é para todos? É uma pergunta difícil, né, de responder, né?
difícil. Teve até uma live do Vini com o Alex, sábado, eu acho, sábado e domingo, que eles abordaram isso, entendeu? Que não é um Uhum. processo tão simples assim, começa no salão e passa para o campo. Não é tão fácil assim. Você tem todo um contexto que você tem que pegar, que você tem que analisar para ver se realmente, assim, tirando os aspectos de mídia, dinheiro, esses negócios que realmente pesam, mas se compensa de fazer essa migração ou não. Porque tem muita gente que acha que é simplesmente pegar, migrar e não é. Entendeu? Sim, Simplesmente concordo. não é. E Agora, aí, vai lá. não, pode falar. Pode ir, tá tranquilo. É porque eu ia falar o seguinte, já que a gente está falando sobre futsal e futebol, para você, qual que é a principal diferença entre os dois? Dentro do que a gente já sabe, né? Igual, por exemplo, espaço de jogo, que o do campo é muito maior que o do salão. A questão da Uhum. substituição, a futsal é universal. O campo você tem cinco, três e mais uma no caso da prorrogação, né? Tempo Uhum. de jogo é maior, intensidade de jogo é diferente. Para você, nessas características, qual que é a principal? Que você falaria assim, essa para mim é uma diferença principal e gritante entre os dois. Eu acho que o futebol de campo tem uma característica que o tornou especial, que é a regra do impedimento. A regra do impedimento torna o futebol de campo especial, e aí ele, a partir dessa regra do impedimento, a gente consegue ter inúmeras ações táticas e sistemas, porque hoje a gente vê essa regra do impedimento como algo bem tático, né? Que estamos fazendo muita coisa em termos de compactação e outras coisas mais. E no salão, para mim, o que chama atenção demais e o que muda o jogo o tempo todo são as trocas. Então, a gente pode fazer troca o tempo todo, o tamanho da quadra, que já gera outras possibilidades diferentes do campo. Então, para mim, a troca o tempo todo deixa o jogo muito intenso no futsal. Então, por isso, vejo essa grande diferença. A lei do impedimento, claro, a lei da bola, essas outras coisas que a gente já comentou, mas a lei do impedimento, ou a regra do impedimento. E também as substituições múltiplas, né, no salão, que a gente chama de substituição volante. Então, acho que isso que torna o futsal tão especial, assim, dessa intensidade que ele dá para o jogo. E aí, agora, só falando dessa questão da. Antes da gente começar a pegar a pergunta do pessoal, o pessoal está fazendo muita pergunta aqui. Mas umas semanas atrás, a Holanda teve a aprovação da FIFA para testar essa regra da substituição universal dentro de torneio de formação, torneio de criança e tal. Eu não lembro a faixa etária agora. Você acha que isso Uhum. pode influenciar positivamente o futebol, igual influencia no futsal, ou você acha que vai ser menos por causa das outras questões de bola, tempo de jogo, esses negócios? Não, acho que o principal ponto aí é a questão que, assim, nas categorias menores, que eu imagino que é o que a Laura está pensando, porque quanto mais você consegue oportunizar os meninos, melhor. Então, acho que a gente tem que pensar em oportunizar os meninos e talvez a substituição volante, digamos assim, ela é algo que pode ajudar muito. Então, a substituição volante, nesse sentido, pode agregar muito na formação dos meninos. Eu sou meio contra essas regras de quartetos, de ter que trocar, de obrigar o treinador a ter algumas ações. Acho que isso deve ser algo não imposto, e sim do treinador. Acho que a gente tem que ter essa consciência, principalmente nas categorias Simulado, né? menores, que eles tem que jogar. Se for algo só imposto, fica ruim. E eu penso também, às vezes, nos times menores, principalmente na época do salão, assim, a galera às vezes não conseguia juntar 8, 10 caras, como é que vai jogar, entendeu? Então, obrigava o pessoal a trocar, às vezes, pô, a gente já fez jogo que os caras não tinham goleiro, então era uma coisa meio triste, vamos dizer assim, o pessoal jogou o segundo quarto, os caras não têm goleiro. Então, eu entendo que tem questão de organização, outras coisas, mas acho que a gente pode partir do pressuposto que isso não precisa ser imposto, tem que ser algo que o treinador tem que pensar e repensar, porque a gente fala de formação. Se a gente não deixa os meninos jogarem, nós estamos com um problema aí. É, Principalmente nos menores, né, Renatinho? 11, 12, 13, 9, né? é, 14, 15 dias a gente já pensa um pouco diferente, né? Mas das menores, né? 9, 10, 11, quanto mais eles jogarem, não, pois é. melhor. Os menores, para mim, eu tenho que, assim, tem que jogar o máximo que puder. Joga, 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 joga. Tanto é que hoje a gente estava até conversando mais cedo no grupo do Cetatic, né? E Uhum. o Chiasso mandou aquele negócio da Bélgica, do 3 para 3 no. Gerou uma briga, né? Você viu que eu falei lá, gerou?
Mas aquilo para mim é fantástico. Você bota menino de 5, 6 anos jogando 3-3, assim, estimular exatamente, joga, 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 e o goleiro e troca o goleiro igual, não tem goleiro fixo, isso para mim é fantástico. Assim, nessa faixa etária, até acredito que uns 10, 11 anos, eu acho que a substituição volante do futsal adaptado para o futebol, acho que é um negócio fantástico. E que Além de pode... outras regras, né, Natinho? Que a gente tem que avançar muito. Hoje em São Paulo a gente já viu essas regras avançadas, no Sub-11 principalmente, que o campo é reduzido. Acho que ano passado, aqui em BH também, parece que já teve alguns torneios, né? Que o Atlético promoveu com o Cruzeiro. Foi, se não me engano, Copa do Rei, né? Aí já reduziu o campo, reduziu o tamanho das traves, que eu acho que esse que é o processo, porque pô, a gente vê os meninos sub-9 jogando num campo 11-11, coitado, ele nem consegue. Tem que repensar, talvez. Não, não encosta. Ainda você pega aquele menino que joga sozinho, que pega a bola e sai correndo, aquele ali, os outros só ficam correndo atrás e não e acaba não jogando e prejudica a formação, entendeu? Então, assim, nesse caso, essa ideia da Holanda, e tem também o lateral com o pé, né? Que muita gente criticou e tal. Mas eu, particularmente, acho que para o futebol acho que pode ser até uma boa. Melhor o lateral com o pé para o futebol do que o lateral com a mão para o futsal. Minha opinião. Nesse sentido. Mas eu acho que a gente não pode também esquecer a diferença dos esportes, sabe? Deixa o campo com a mão lá mesmo, deixa o salão com o pé. Não vamos inventar. Tanta gente quer inventar a teoria que não precisa, velho. Deixa aí do jeito que tá bom. Tem 100 anos que é bem feito assim, mas entendo que pode ter coisas boas. Entendeu? Não, pode ser. E, tipo assim, eu acho que isso aí mostra que já está tendo essa preocupação do pessoal, assim, porque uma discussão que tem muito da validade do futsal para o futebol é que fala assim, mas o futebol tem muito jogo reduzido, tem muito campinho pequeno. E a gente sabe que não é só isso. Não é simplesmente você reduzir o campo e que vira jogo de futsal. Entendeu? Assim, você reduz o campo. Você faz, mas você tá jogando na grama, você está jogando com a bola mais pesada. Você tem as particularidades do futebol, mesmo você fazendo campo reduzido em 40-20, que você pode fazer, se eu botar 4 contra 4, o jogo não vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que essa preocupação de você tentar ver assim, pô, vão tentar ver isso aqui, vão tentar ver isso aqui. Eu acho que você vai tendo uma aproximação entre os dois que pode acabar sendo benéfica em certos pontos. E eu concordo quando você fala, não pode ser imposto. Eu acho que tem que ser trabalhado. Entendeu? Você pode fazer a substituição volante se você quiser. Se você não quiser, você não precisa fazer. A gente liberou o lateral com o pé, mas se não quiser cobrar, você pode bater com a mão. Entendeu? Assim, acho que essas coisas, igual, por exemplo, o 3-3 da Bélgica. Bom, beleza, mas se eu quiser fazer um 5-5, faz. Mas o que eu tenho que saber? De 5 a 7 anos, um 11-11 não é o ideal. Eu falo 11-11 assim, com gol de adulto, bola de adulto, campo de adulto, igual esses negócios, entendeu? Assim, mas eu acho que essa aproximação acho que é um negócio que pode acabar sendo bacana para as duas modalidades, desde que a gente entenda que assim, o futebol é um esporte jogado, tem suas semelhanças com o futsal, e o futsal é outro jogo jogado também, entendeu? Diferente do futsal, do futebol, desculpa. Então, assim, o pessoal aqui, por exemplo, já está perguntando, falando, individual de 1 para 1. Uma semelhança, por que eu acho que são, quando eu falei esportes parecidos, porque aí pega, por exemplo, os jogos coletivos, mas você tem os princípios operacionais gerais e os fundamentais que são aplicados a eles, entendeu? Então, assim, você tem semelhanças entre os dois. E então, acredito que até os específicos, Renatinho, até os específicos também. Exatamente. Né? Exatamente. Também. Então, assim, você consegue adaptar, e isso é semelhante para os dois. Então, a pergunta do Léo aqui, por exemplo, uso de goleiro linha em excesso pode diminuir o desequilíbrio individual no 1 para 1. Então, se eu tenho vantagem, eu preciso buscar isso é provocação do Leonardo, velho. Nosso meu amigo, treinador lá do Desportivo, está na Alemanha agora, um abraço aí pro Léo. Ele fala isso comigo, sabe? Fala que o futebol, que o goleiro linha acabou com o futsal. Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que saber lidar com situações de goleiro linha aí, ainda mais nas menores, que aí, pô, o goleiro tem que ter muita coragem, o goleiro linha no caso, o menino tem que ter muita coragem, os meninos têm que avançar muito nesse sentido. E há situações em que uma boa defesa transforma o goleiro linha em 1 contra 1. Porque a boa defesa gera indução,
pro lado, e aí se a indução vai pro lado, como é que eu vou fazer? Vai virar um contra um, velho. Porque a boa defesa divide a quadra no meio ou mais, ou 3-2, né? A gente sabe. Então, eu brigo Pois muito é, com ele nesse sentido, aí ele tá me provocando, deixa ele. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ô, Renato, tá aí, velho, tem na live aí o Romarinho, que foi atleta meu lá na França, tá aí na live. Um abração para ele. Tem alguns meninos aí do lado do esportivo, tem alguns meninos que foram atleta meu do Cruzeiro, que estão aí também. Um abraço a todo mundo aí. E o Paulinho, velho, o Paulo Poço aqui, um grande amigo, falando que lembra da gente jogando lá na TU, a quadra que tinha na escola que a gente jogou. O Wesley tá aí também, então só deixar um abraço para esse pessoal. pois é, mas assim, o celular deu uma travada, por isso que eu saí, foi mal. Mas eu já voltei. Mas, por exemplo, uma situação de 5-4, que às vezes o goleiro. É uma situação que você vê comum. É uma Não situação que ouvi, você vê Renatinho? comum. Tô ouvindo. Sua imagem, Ah, agora ficou. Mas, por exemplo, a situação de 5-4 é uma situação que você vê comum acontecendo no campo. Então você consegue sim, falar assim, goleiro não sei o quê, 5-4. Mas é uma situação que você consegue ver no campo. Às vezes você cria uma situação que você tem 3 pontos, 3 atacantes e 2 meias chegando, com a linha de 4 na defesa, e você vai ter uma situação de 5-4. Então, assim, você claro. tem a similaridade dos princípios, igual você falou, até dos específicos mesmo, entendeu? E a Ô, questão Renatinho, e aí eu acho que vai. Me ouve aí? Pode falar, estou Me ouve? escutando. Não? Acho que cabe numa discussão aí que o Bruno mandou uma pergunta aqui. Os caras estão perguntando aqui sobre ser o mesmo treinador no campo do salão, principalmente nas Uhum. categorias menores. Isso é um desafio e uma questão que eu batia muito e acho que deve ser. Entendo que os esportes são diferentes. E falando para a formação de categorias menores, eu acho que é o ideal. Primeiro porque a gente consegue vincular os conteúdos, e aí a gente está falando de princípios, a gente pode conversar um pouquinho melhor para falar. E vamos dizer, eu gosto que suba na bola induzindo para o lado. E isso eu vou ensinar no campo e no salão, por exemplo. Uhum. Então, para as categorias menores, um tipo de indução, acho que a gente pode falar muito disso. Então, o ideal é o treinador, na minha opinião, ser o mesmo, porque além do controle do grupo, além da densidade do treino, da intensidade que a gente vai dar, da frequência, de todos os aspectos que a gente pode trabalhar nesse sentido. Então, acredito que o treinador deve ser o mesmo, sim. E, e o bom treinador, ou o treinador que estiver confortável, vamos dizer assim, não sabe muito do salão, não sabe muito do campo, o conhecimento está aí, é só. Então, se você entende bem de princípios de jogo, seja ele princípios táticos, princípios operacionais, fundamentais, específicos, princípios táticos gerais, acho que você consegue montar bons treinos. Não, pois é, e assim, ontem na live que eu fiz com o Hugo, falando sobre esporte universitário, sobre futsal universitário, eu até comentei com ele que o pessoal às vezes fala comigo assim, mas você trabalha com futsal, mas você posta muita coisa de futebol e tal, não sei o quê. Mas eu falo, pô, dá para adaptar, é adaptável, completamente adaptável os princípios, as táticas, individual, coletivo e de grupo, né? Claro. Uhum, E algumas mutações e tal, você consegue adaptar, entendeu? De um para o outro, do futebol para o claro. futsal, do futebol para o futsal. Então, assim, concordo com isso que você falou. E assim, eu acho que tinha que ser o mesmo treinador nas duas categorias, principalmente pela gestão do grupo, para conhecer a característica dos jogadores. Sabe, ó, fulano eu consigo levar para um jogo de futsal, fulano já não tenho, já não tem condição. Uhum, Então, assim, e o cara e o profissional, se ele pegar e conseguir estudar o básico das duas, ele consegue trabalhar legal, entendeu? Às vezes uhum, ele é especialista em futebol, mas ele consegue adaptar muita coisa para o futsal e vice-versa. E também, assim, para o futsal também é a mesma coisa. Essa questão dos princípios e das táticas, para mim, é a parte semelhante que mais aproxima as duas. isso, isso. O Entendeu? Renatinho, teve uma pergunta até do Diego aqui, que esteve comigo lá no Cruzeiro e agora está no América, Diego falou sobre Ara. frequência de treino. E o André está aqui, a gente uma vez elaborou um cronograma para o Cruzeiro de treinamento e assim, a frequência que eu vejo hoje, eu não acho necessidade dos meninos treinarem todo dia, Uhum. principalmente no sub 9, 10, 11.
12 acho que já começa a especializar um pouquinho, aí já vai entrar na pergunta que alguns fizeram aqui da idade, né? No Sub-9 a gente tinha uma ideia de que os meninos jogassem salão, society, salão e campo. Ou salão, ou society e campo, no 9. No 10, como já teria algumas competições um pouco maiores, talvez salão, society, campo. E no 11, campo, society, salão, society, campo, campo. E vai evoluindo dessa forma. Acho que a gente pode ser futset em vez de society, tá bom? Desculpa aí o Nelson, Thales aí, que são os societies, caras, né? Então, acho que a gente tem que pensar na evolução dos meninos, sim. Acho que o futset faz parte também dessa evolução. E acho que o salão contribui muito em outros aspectos, vamos chegar lá, mas para mim a frequência é 4, no máximo 5 vezes, sendo a 5ª vez o jogo. Um jogo na semana. Porque senão a gente faz os meninos jogarem demais e a gente entende que tem aspectos físicos, cognitivos, que não vão desenvolvê-los e vai no máximo estressar o menino. E às vezes a gente vê meninos aí de 9, 10, 11 jogos, 10, 11 anos, desculpa, com 1000 jogos no ano, 300 jogos no ano, 200 jogos no ano, e acho que não precisa. A gente tem momentos que a gente pode refletir melhor na quantidade de jogos, e às vezes não vão ganhar tanto no treino quanto em alguns jogos, e vice-versa. Acho que tem competições importantes também, mas acho que os meninos devem repensar aí essa quantidade. E aí, Henrique, só pegando um gancho no que você falou, porque teve uma discussão que eu participei de um outro grupo que eu tenho de futsal, que foi levantada a questão às vezes, do clube proibir o menino de jogar um ou outro. Então, se você joga ou você joga futsal. Você já falou que você participou, que você estimulava os 3 e tal, e essa sobrecarga de jogo foi um ponto que todo mundo concordou que acontece demais. Você acha que tem que chegar ao ponto de proibir, ou você acha que tem que chegar ao ponto de conversar com os pais, explicar que não precisa tirar de um para o outro, que até uns 12 anos, igual você falou, dá para ir levando e ir trabalhando os 2 ou os 3? Eu acho que, bom, assim, só para contextualizar, já vou responder várias perguntas aí que mandaram, até quanto que eu acho o ideal eles jogarem os 2, né? Para mim, assim, pensando em conceitos técnico-táticos aí e a especialização do esporte, até os 13, 14 anos, acho que o menino pode jogar os 2. Acho que 13 seria, vamos dizer que 14, talvez. A gente vê meninos aí com maturação mais baixa, meninos que ainda não estão prontos, talvez o salão possa ajudá-los em alguma forma, caso eles vá para o futebol de campo. Então, acredito que 13 anos para 14 seja o ideal aí nesse caso. E aí, para mim, o que eu vejo... Renatinho, refaz a pergunta aí que eu me perdi. Estava lendo os comentários aqui e me perdi. Vai. O que você acha da questão da proibição por parte de alguns... Lembrei, beleza. Eu acho uma babaquice. Eu acho uma babaquice. Desde que seja completamente organizado, e aí acho que os pais nos enfrentam alguns problemas. Não sou contra, mas acho que tem que repensar muito, que é muito personal. Então, o menino, às vezes, com 10 anos, tem personal, tem treino 4 vezes no campo, e acho que não precisa. O menino tem 10 anos, 11, a gente não sabe. Se o menino com 17 anos, a gente não sabe se ele vai virar profissional. Imagina o menino com 11 anos, 10. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essa, como o professor Anderson falou, que essa hiper especialização muito cedo, e acho que não precisa. Então, desde que sejam escolas boas que eles estejam frequentando, escolas esportivas boas, sejam equipes boas de esporte, eu não vejo problema nenhum de que ele consiga jogar campo, jogar salão, jogar basquete, jogar handball, não tem problema nenhum. Acho que natação, tênis. Eu tive alguns meninos do Minas Tênis lá no Minas Tênis no clube, que eles jogavam, tinha um menino, um dos gêmeos, que ele era campeão mineiro de natação e jogava futsal pra caramba. Então, assim, não tem por que a gente... não pode, com 12 anos, 13 anos. Pelo amor de Deus, vamos pensar, eles são crianças ainda. Pois é. Depois são 14, 15, já fica mais cruel, e aí a gente já pode pensar em outras coisas. Eu concordo que tem que ter a limitação. Não pode ter o overtrain. Entendeu? Igual você falou. Isso aí é preocupação que todo mundo, mas proibido não. E pegando essa base da transição que você falou, de 13 e 14, o Rafa faz uma pergunta
que você prefere. O que Uhum. que você acha do modelo? Qual o modelo que você prefere? Que você acha mais indicado? 7-7 ou 9-9 nessa idade? Eu acho que no 13 não vejo problema a gente estar jogando 11 contra 11 já. Já acho que o Sub-13 hoje, ainda mais em clubes grandes, né, como Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, esses clubes, todos já jogam 11 para 11 e tem meninos fortes, maturados, que normalmente conseguem jogar. E aí teria que adequar outras coisas, como o tempo de jogo, né? Talvez Uhum. substituições a mais. Hoje na Federação Paulista a gente consegue substituir mais atletas, então você pode substituir até 9. A substituição no intervalo não conta, então assim, tem algumas coisas. E é regra que vai até o 15, 17, que não tem problema. Então, acho que isso é outras adaptações mais importantes que a gente pode fazer, entendeu? E acho que o 7 para 7, 9 para 9, 7 para 7, talvez no sub-11, talvez no sub-10, sub-9. O 11, acho que 9 contra 9 já está bem legal no futebol de campo. E no 13, a gente já parte para o jogo mais formal do 11 contra 11. Acho que é bem possível. Eu pensaria em algumas regras para o sub-13, acho que são até meio polêmicas, mas de obrigar não dar o chute. Como a gente tem no salão, a bola não pode Uhum. passar no sub-11, no sub-13 direto, não pode transpor ao meio campo. Então, assim, é proibido o menino. Normalmente não se dá esse chutão, não consegue o sub-11 ainda, né? Mas, Aham. às vezes a gente pega o menino, já tira lá embaixo, o primeiro toque pro goleiro, o zagueirão mais forte, tum, dá um bicão, e aí não tem jogo. Então, acho que a gente pode se preocupar com algumas regras mais limitantes para melhorar o jogo no campo, nesse sentido. Ah, pois é, e o Mais do que Rafa tá só o falando. número de atletas, entendeu? Aham. E o Rafa tá falando aqui que na Federação de Base de São Paulo eles adaptaram 9-9 na categoria sub-11. E sub-11, então, e inclusive reduziu o campo, né? Reduziu as Uhum. traves, e aí eu acho fundamental o que aconteceu. E aí, Essa é a ideia. continuando dentro passou a pergunta do Lobão, mas você acha que o fato de você ter profissional mexendo com futebol e futsal facilitou essa ligação, facilita essa ligação? Sei que eu tô perguntando porque você já teve, já vivenciou isso, né? Uhum. Você acha que facilita a aceitação do futsal, às Ah, vezes, por parte? acho que sim, acho que na verdade aconteceu, assim. Os clubes, Cruzeiro e Atlético, vamos dizer, o caso aqui de Minas Gerais, eles assumiram algo que era meio que informal. Porque os atletas do Cruzeiro e Atlético já jogavam futsal em vários clubes. Então, numa questão, vamos dizer assim, inteligente, pô, se meus meninos estão ganhando título por outros clubes, por que eles não podem ganhar por mim? Ou se os outros clubes estão formando meus atletas, por que eu não posso formar? Se eu tenho capacidade e capacidade financeira para isso. Então, acho que o que eles fizeram foi organizar aí os meninos, né, e terem o seu próprio time. E acho que concordo demais de os meninos terem esses mesmos treinadores, de os times de campo apoiarem o futsal, mas não deixando de lado os clubes de futsal, que são fundamentais, e nem as escolas de futsal, que são fundamentais para a formação dos atletas, para a alimentação do esporte, seja do campo, seja do salão. Então, a gente tem sim que ter as equipes grandes, ter esses caras que são referências para a gente e para os meninos, mas também a gente ter as equipes, digamos, clubes e também as escolas, porque senão vai morrer o esporte e isso não é o ideal. O Renatinho, o salve do Ricardo aqui, eu acho que a gente não tem que definir a posição muito cedo, não. Acho que há vários fatores no campo que influenciam uma posição do atleta. Às vezes o menino chega para a gente como, vou dar uma experiência do Sub-14 ano passado, o menino chega para a gente, pô, ele é zagueiro. Com o passar da idade, a gente vê, não, ele tem características de volante, ou vice-versa, ou a gente vê características de laterais. Às vezes a gente brinca com os meninos assim, ó, quando a gente vai fazer algumas avaliações e aprova alguns atletas, fala assim, ó, você quer ser o volante no Real Madrid, né? Ou você quer ser zagueiro lá em outros, na Série D do Brasileirão? Você tem que escolher, velho. Então, acho que a gente pode começar a especializá-los em posições a partir do sub-15 e mesmo entendendo que o importante é eles vivenciarem várias posições para que a gente possa sim definir e até que eles possam passar pelas dificuldades que cada posição enfrenta. Às vezes a gente coloca o menino como ponta e ele seja mais ofensivo, quando como lateral e ele aprende a ser um pouco mais defensivo. E ele tem característica para as duas, entendeu? Acho que a gente tem que só
precisa se especializar tão cedo, não. Acho que a gente pode esperar um pouquinho. Não, pois é, e assim, e essa questão da especialização na posição do futsal, até continuando a pergunta do Ricardo, o futsal hoje em dia é cada vez mais um jogo mais dinâmico, né? Então você está tendo assim, menos pivô de referência, menos fixo de referência. Aquele cara que fica mais parado no quadro, você está tendo, por exemplo, 4 jogadores que giram o tempo inteiro. Você está tendo uma cultura do quarteto, que os caras entram, jogam 4, 5 minutos de intensidade muito alta e saem. Então, assim, eu acredito que a final da Liga trocou de 3 em 3 minutos, né? Oi? A final da Liga, o Pato trocava de 2,5, 3 no máximo, velho. Não passava de 3 minutos. Pois é. Entendeu? Então, assim, mas eu acho que no futsal, se fosse especializar também por isso, acho que 14, 15 anos numa equipe, o resto, mas assim, mas hoje em dia eu acho que o ideal seria você fazer jogador cada vez mais dinâmico, entendeu? E mais completo, né? E mesmo no futebol, o próprio Guardiola fala, né, que sistema de jogo são apenas números para começar a partida, depois vira como se fosse um organismo vivo. Então você tem lateral que joga por dentro, ponta que recua buscando lateral, volante que aparece de surpresa na área. Então, assim, o futebol está caminhando, você vai ter 11 jogadores polivalentes em campo. Entendeu? Então, essa questão de posição, eu acho que a gente está caminhando para acabar com isso. Acho que precisa ter um cara que, assim, joga, participa onde você puder participar, lê o jogo, entende o jogo, jogador dinâmico, jogador autônomo. Até assim, até levando que não sei se respondeu, Ricardo. Se não tiver respondido, você pode mandar mensagem para a gente que a gente responde, mas eu acho que hoje em dia eu acho que a preocupação com posição, acho que você pode começar a ter depois dos 15 anos, mas assim, é um negócio que futuramente eu acho que vai cair. Posição específica. Desde que a gente consiga permiti-los, né, Renato? Permiti-los em todas, evitar essa especialização aí, e acho que é o ideal. Ô, Renatinho, mas assim, acho que a gente ainda não respondeu a grande pergunta, né? Para que serve o futsal na formação? E aí eu vou te perguntar, depois eu falo a minha opinião. Para que serve esse tal de futsal aí, velho? Será que é só para aumentar aí a quantidade de gente no campo? Para que serve? O que você acha aí, vai? Vou te jogar nessa fogueira, depois você me joga. O futsal, o futsal, para mim, é um jogo muito cognitivo. Por que isso? Porque é um jogo, como você tem muito mais contato com a bola, você joga num espaço menor, você tem que estar pensando ele o tempo inteiro. Não que o futebol de campo você tem que estar pensando, mas você está em situação de estresse, situação de pressão de forma muito mais constante do que no campo. Então, assim, muita gente fala assim, tem que trabalhar fundamento, tem que trabalhar não sei o que e tal. Futsal, você tem que trabalhar a cabeça do jogador para o jogador poder resolver os fundamentos. Então, não começa do pé para a cabeça, da cabeça para o pé. E teve uma fala do Alex na live com o Vini, que ele falou que ele não é um jogador habilidoso, mas ele é um jogador técnico, e isso veio do futsal. Porque, às vezes, ele recebia uma bola quadrada, ele conseguia acertar a bola e fazer o passe. Então, assim, ele não conseguia fazer embaixadinha, esses negócios, botar a bola no pescoço, mas ele conseguia fazer a bola correr. E ele fala que a transição dele para o campo para isso ajudou isso, que ele corria em determinados momentos, precisava de correr, mas de resto ele conseguia circular a bola tranquilamente. O futsal, para que ele contribuiria com o campo? Não que o campo não forme, mas eu acho que você tendo o futsal como ferramenta do campo, eu não acho que o futsal é mais importante que o campo, tá? Mas eu acho que tendo o futsal como ferramenta para o campo, eu acho que você possibilita uma maior carga cognitiva para o seu jogador, você proporciona para ele uma melhor leitura do que está acontecendo em campo, até por ele estar mais acostumado em jogar em espaço reduzido, e que isso pode ser potencializado pelo campo. Não quer dizer que ele jogar em espaço reduzido, que ele vai sair do futsal e ele vai jogar para o campo. Às vezes ele tem um drible muito curto, ele dá um drible no meio campo, tem mais 70 metros para frente para ele correr com a bola. Ele não vai conseguir fazer isso. Mas por ele estar na situação de estresse, de tomada de decisão de forma mais constante, eu acho que
isso para o campo acho que pode ser benéfico. Um jogador com melhor leitura de jogo, entendeu? Que trabalhando isso na iniciação, às vezes vai chegar melhor preparado lá em cima na ponta. Entendi. Eu vejo alguns aspectos diferentes, viu, Renatinho? E é bom a gente discutir isso aí, porque acho que esse é o grande tema, né? Uhum. Para mim, eu vou te devolver uma pergunta. Então, todo mundo que jogar futsal vai ser habilidoso? Não. Ou vai ser técnico? Não. Vai ser um atleta técnico? Não, não é. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, é a minha opinião, né, nesse caso. E a gente, às vezes, fala assim, mas todo mundo que joga futsal chega habilidoso pro campo, é um cara bem mais técnico do jogo de futsal. Eu sou completamente contra isso. E acho que, às vezes, o menino vai jogar futebol de campo, ele tem que ser tão técnico quanto, por todas as dificuldades que a gente já falou aí. Porque a bola vem diferente, a bola vem no campo toda dobrada, vem toda quicando, né? E o menino não consegue se desdobrar para dominar. Então, acho que a gente pode repensar. Na minha opinião, assim, o salão contribui, principalmente nas categorias menores, aí até do 13, 14, como eu falei, no sentido psicológico. Porque o futsal tem uma questão gigantesca, que é os meninos, se errar, a chance de tomar um gol é gigantesca. Então, muito cedo, a questão do erro fica muito na mente deles, então a gente tem que ter uma tendência a errar menos. Então, o esporte talvez vá te punir mais do que o futebol de campo. Além disso, o ginásio cria um clima para o atleta que dificilmente, ou muito difícil, o futebol de campo vai criar. Exceção algumas finais e tudo. Porque, imagina, 30 pessoas no ginásio fazem mais barulho do que 100 pessoas no campo, com certeza. Com certeza. E, assim, essa pressão psicológica que os meninos sofrem no futsal, ela vai ser, com certeza, um fator que pode ajudá-los muito. Além disso, tem inúmeros outros fatores que o futsal vai te dar. Por exemplo, se a gente falar das questões das ações táticas, e aí vamos falar de tática individual, só para conceituar rapidinho, galera. Tática individual é a ação do atleta no jogo. Normalmente, vamos pôr, ele toca e passa, ele domina em progressão, uma finalização. Então, assim, esse tipo de ação no futebol de salão, ele acontece inúmeras vezes em um ambiente competitivo, que normalmente o futebol de campo não consegue atingir, principalmente nessas cidades menores. Então, acho que a grande contribuição do salão aí nesse sentido é essa questão psicológica, a questão do erro imediato, e a gente tem que tomar muito cuidado em como utilizar o salão nesse sentido. Porque às vezes pode frustrar também o atleta, as meninas não querer jogar futsal mais, mas isso é outro aspecto. Então, acho que o de fundamental no futsal para o campo é isso, a questão psicológica, a questão do erro imediato, e a questão de ações táticas que ele vai exercer durante o jogo. Então, eles vão necessitar tomar muito mais decisões, necessitar gerar muito mais ações durante o jogo do futsal do que no campo. Essa é a minha leitura assim, da importância básica, né? Claro que... Vai lá, manda aí que depois eu continuo. Vai lá. Não, mas é isso mesmo. Assim, e quando eu falo situação de estresse, de pressão, é exatamente isso, entendeu? Porque futsal só atravessa um passo no meio da quadra, eu posso estar jogando uma quadra de 30 por 14, o cara vai ter 15 metros e está no meu gol. Se for numa quadra menor ainda, está no meu gol. Campo, se eu atravesso uma bola errada no meio campo, o cara tem pelo menos uns 40, 50 metros para correr. Então eu consigo acompanhar, né? Consigo. Vou reformular, não vou falar que eu consigo acompanhar, eu tenho mais tempo para poder recuperar do erro que eu fiz. Então, assim, por isso que eu falei que essa questão do estresse é essa questão da pressão, entendeu? O futsal você joga mais pressionado, não tem jeito. Então, assim, além do que eu falei, esse ponto que você tocou para mim, isso é fundamental, e isso é primordial, porque o jogador de futsal, ele joga mais com a bola no pé, ele joga com um nível de pressão muito maior. Porque, igual você falou, 30 pessoas num ginásio. Mas você pega, por exemplo, você pega um Galo, um Cruzeiro num ginásio de futsal.
um Corinthians e Palmeiras, um Vasco e Flamengo. Você já vê a pressão no campo. Você imagina isso no ginásio com 100, 200 pessoas e aquela gritaria na cabeça, assim, de 7, 8, 10, 12 anos. Como é que é a pressão? Então, assim, essa questão do estresse e da pressão em cima do jogador, eu acho que isso é fantástico, a contribuição do futsal e do futebol para isso. Porque o futebol você tem as quebras. Eu sou zagueiro, a bola está no ataque, por mais que eu tenha no meio campo, eu tenho aquele limite ali que eu estou tranquilo. O futsal a gente tem o famoso toque e movimento, toque e sai, né? Se você toca e fica parado, é errado. Então, ou seja, o futsal te obriga a estar participando do jogo o tempo inteiro. O campo não. O campo, se eu quiser esconder do jogo, eu consigo. Pode, claro. Não quero receber bola, tomar o carro, não sei o quê, eu vou ficar encostadinho aqui na minha lateral aqui e não participo. Essa questão, para mim, é o ponto principal, entendeu? E assim, a gente discorda de algumas coisas, mas... mas concorda nisso, né? É lógico, não, mas eu fico satisfeito a gente combinar essa questão da pressão e do estresse, entendeu? Para o menino, do jogador, porque eu acho que isso é o ponto primordial que o pessoal precisa perceber e tem muita gente que não percebe. Ô, Renatinho, tem uma pergunta do Kim aqui. Kim é um fisioterapeuta esportivo excepcional aqui em BH e já me ajudou muito. Ele fez uma pergunta aqui sobre sensibilidade, sobre nível de aprendizagem motora e nessa idade de 6 e 12 anos. E aí, Kim, te respondendo, e aí o Renatinho fica à vontade também, acho que a questão é essa mesmo, a gente oportunizar eles em todas as áreas, vamos dizer assim, em todos os tipos de campo, seja salão, seja society, seja no futsal ou no campo, para que eles consigam realmente vivenciar essas ações e ter essa sensibilidade motora aguçada. E aí sim, acho que isso importa no futebol de campo e em qualquer outro esporte. Respondendo aí o Luca, né? Eu acho que assim, eles falou que o Neymar, o Coutinho, o Ganso, eles jogariam futebol de campo se não jogassem salão. Também acho, porém acho que a vivência motora deles nessas cidades menores contribuiu demais para que eles pudessem jogar, porque não adianta eu ter um talento, eu ter genética boa para aquilo se eu não exercitá-la. E nada melhor que começar jogando um esporte que é praticado o tempo todo, um esporte que me permite jogar várias vezes, que me permite tocar na bola, e isso é fundamental, assim. Então, acho que eles poderiam ter sido jogadores, sim, mas acho que, pegando o gancho das duas respostas, tanto do Kim quanto a do Luca aí, acho que é isso. Eles, nessas idades menores, se eles não forem, como vamos dizer, estimulados, né? Eles realmente não iriam ser jogador. Então, acho que o ideal é estimulá-los das variáveis, das mais várias formas aí, para que eles possam ser atletas de rendimento. Não, e assim, só complementando, quando o pessoal... às vezes eu vejo o pessoal falando assim, mas menino não tem que trabalhar físico, menino não tem que trabalhar não sei o que e tal. Você tem que estimular as 4 valências. Independente da modalidade que você está. Claro que não estou falando de treino físico de o cara ficar correndo no campo, né? Porque senão o cara... O Kim sabe que a gente não é assim, mas ele acha que a gente vai falando dos caras ficar dando voltinha no campo, fazendo 1 milhão de flexão, não dá mais. Né? Mas você tem que trabalhar as 4 valências, independente da faixa etária. Claro que de forma adaptada, mas você tem que trabalhar os 4. Físico, técnico, tático e o mental, entendeu? Não tem jeito. Então, a pessoa não consegue ser atleta, independente de ser homem ou se é mulher, se ele não tiver as 4 áreas bem trabalhadas. E isso é desde... Se não tiver estímulo, né, Renatinho? Não tiver estímulo. Se não tiver estímulo, não tem jeito. A quantidade de estímulo vai determinar muito isso. E não adianta. O cara não consegue chegar lá em cima. O funil é muito estreito. O cara não consegue chegar lá em cima se o cara não tiver sido bem estimulado e o cara não tiver sido bem preparado. E aí nas 4 áreas, entendeu? Então, assim, essa pergunta aqui é muito boa por causa disso. Então, tem que trabalhar, entendeu? Não adianta. Claro que de forma adaptada para cada faixa etária. Isso independente da modalidade. Mas tem que trabalhar as 4. Tem uma pergunta boa do Dani aqui. E, na verdade, tem uma pergunta melhor aqui não melhor, mas diferente do Matheus aqui, Matheus Falcão 02. E ele está perguntando o contrário. E aí o cara que vem do campo e vai para o salão? Quais as desvantagens? É uma belíssima pergunta e eu tenho algumas opiniões. Você quer começar aí, Renatinho?
Não, Depois pode eu respondo a falar. sua, Dani. Bom, eu Pode acho que falar. assim, isso vai muito, Matheus, da idade em que, vamos dizer, a gente vai receber esse menino. Na época que eu trabalhava em Contagem, a gente recebia muitos meninos que jogavam futebol e às vezes não tinham mais idade, não iam dar certo no futebol e iam acabavam indo para o futsal e vice-versa. Eu acho que o que os caras sofriam era a noção de espaço. E aí, na questão tática aí do espaço, vamos dizer assim, levando a tática como o conceito tático como gestão do espaço, acho que eles sofriam demais em tomar decisões em espaços curtos. E eu acho que o atleta do campo mais sofre é isso. E às vezes entender que ele pode jogar mais sem bola do que com bola. Então, o atleta do futebol de campo tem muita dificuldade do jogo sem bola. E acho que o jogar sem bola é uma dificuldade gigantesca do atleta que está no campo há mais tempo, que não foi estimulado a jogar sem bola. Então, acho que a gente pode pensar melhor aí. O que eu mais vejo que eles sofriam era isso. Então, às vezes, no campo, como toca menos na bola e tem menos movimentações, sofre um pouquinho, entendeu? Vejo nesse sentido. Então, o que mais sofria é a gestão do espaço e o jogar sem bola, que era o que eu via a maior dificuldade. Isso aí, assim, eu já conversei sobre isso algumas vezes. Aqui no UFOP é até recorrente, tem muitos meninos que jogavam futsal comigo, jogavam campo pela Adem, e eles conseguiram equilibrar bem. Mas o cara, quando ele vem do campo para o salão, a primeira coisa que você conversa, que você vê que ele sente, é a noção do espaço. E aí é aquele cara que, assim, quando você vê ele na quadra, é o cara que vai tentar um drible mais aberto, é um cara que vai botar a bola para querer correr. E essa leitura espacial dele, às vezes, é ruim. Porque às vezes o cara acha que não dá para jogar a bola 5 metros na frente, correr atrás, e não dá porque tem uma cobertura. Pegando até o que o Nelson falou na pergunta atrás, que por que no campo às vezes faz muito pouco trabalho de cobertura. Acho que era um negócio desse. Você faz o trabalho, mas é menos efetivo que o salão, porque você tem que cobrir um espaço maior no campo. Então, o cara que vai do campo para o futsal, essa noção dele espacial, já conversando com algumas pessoas, é a principal dificuldade. E assim, por causa dessa noção, é igual o Henrique falou, às vezes o cara corre errado demais, entendeu? O cara corre muito errado. E aí até o cara pegar e poder se adaptar a isso, leva mais tempo do que o contrário, do que o cara ir para o salão que ele está acostumado a jogar em espaço reduzido e ir para um espaço maior. Claro que é o que a gente falou aqui antes, o Henrique falou também, né? Que não quer dizer que o cara vai sair do futsal, o cara jogou futsal, o cara vai jogar campo. Não, não é assim. E nem Mas vice-versa. exatamente. Exatamente. Mas você pega, por exemplo, a pessoa que tem a facilidade, igual a última Copa, o Brasil acho que teve 12 convocados que passaram pelo futsal, não foi isso? Então você vê que assim, que eles conseguiram fazer esse processo do campo, do salão para o campo, bem feito e conseguem jogar. Então, assim, não é garantia que você jogando futsal você vai jogar futebol, ou que você jogando futebol você vai jogar futsal. Exatamente. Mas a noção Renatinho, de... nós estamos no tempo aqui. E aí alguns perguntaram aí do que transfere, né? Que a gente só falou do que não transfere. E eu vou falar bem rapidinho aí o que eu penso sobre o que transfere. E vou falar em princípios grandes. O Daniel perguntou aí um pouquinho sobre os princípios táticos individuais. Vou falar um pouquinho de princípios grandes, conceitos grandes, só para a gente conseguir levar a discussão de uma forma mais simples assim. E aí, quem quiser aprofundar depois, a gente está à disposição. Só manda mensagem. Por exemplo, falando em defesa, quais tipos de defesa a gente tem no campo e no salão, por exemplo, normalmente? No campo a gente consegue defender em pressão, marcando bloco alto, e no salão também. Então temos 2 tipos de pressão. A gente pode marcar indução tanto no campo quanto no salão, né? E a gente pode ainda ter a defesa tanto por zona, que aí vai se tornar uma defesa mista também. Então, o que a gente pode pensar em transferência os conceitos táticos que englobam esses tipos de defesa, eles também estão nos 2 esportes. Então, a gente pode treinar os 2 e transferir os 2 tanto para o campo quanto para o salão. Então, desde que a gente tenha conhecimento de quais princípios envolvem as defesas, seja por pressão, por zona ou por indução, ou outra que a gente pense aí, a gente consegue transferir esses conceitos para o salão.
do campo para o salão e vice-versa. Falando em tipo de ataque também, a gente tem no campo aí ataque posicional, contra-ataque e ataque direto. No salão também tem ataque posicional, contra-ataque, ataque direto, e todos eles a gente pode utilizar na formação dos meninos. Não há problema nenhum. Desde que a gente consiga entender, como disse, os princípios que norteiam isso, a gente pode utilizar esses métodos para que os meninos consigam entender o jogo, que é o grande X da questão. O Bruno fez uma pergunta de tornar os atletas mais inteligentes, inteligentes entre aspas, porque para mim a inteligência é muito relativa, né? Existem alguns tipos de inteligência que a gente pode discutir. E para mim, quanto melhor ele consegue tomar decisões e quanto mais ele consegue vivenciar esses momentos, esses princípios, melhor será o atleta. Então, o atleta inteligente, nesse caso, é o que consegue executar da melhor maneira possível as ações, tomar decisões melhores. E penso assim, isso falando bem grosso, viu, Renatinho? Eu não estou querendo entrar na especificidade, não. E aí, além desses grandes conceitos, a gente pode falar aí de táticas de grupo que são inerentes aos dois esportes, né? E a gente pode falar na defesa de triângulo defensivo, de cobertura, de dobra na marcação. Isso tudo tem nos dois e são conceitos que no salão a gente vai ter demais e no campo também, desde que a gente saiba utilizá-los. No campo, na fase ofensiva, a gente pode usar aí a tabela, triângulo ofensivo também, ultrapassagem, bloqueio. Então, existem vários tipos de táticas que a gente pode utilizar, vários tipos de conceitos que a gente pode utilizar nos dois. Então, acho que a gente pode elencar bem esses princípios para que a gente possa transferi-los de ambos os esportes, que eu acho que o Matheus chamou atenção para uma coisa interessante aí de transferir também do campo para o salão. Então, acho que quando a gente desenvolve bem esses princípios do jogo, esses conceitos, e aí, às vezes a gente pode falar de sub-princípios, né? E aí eles podem realmente ajudar nessa dita transferência para qualquer um que seja dos esportes. Essa é a minha ideia básica aí. Não sei se foi claro. Mas E o Lobão exatamente. tá perguntando do goleiro aqui, velho. Eu não vou responder do goleiro, não. Ele sabe, tá enchendo o saco nosso aqui, né? Deixa pra lá. Vai lá. Mas é assim, só complementando o que você falou, jogo entre linhas, tem os dois, dá para fazer. Tem os dois, isso. Jogo apoiado, triangulação, bola de paralela, bola diagonal, bola de não sei o que, isso tudo você consegue adaptar, entendeu? Então, assim, é o que a gente falou mais cedo, você entendendo o básico dos dois, os princípios e tal, subprincípios, subprincípios, a gente poderia ficar outra hora falando disso aqui. Você consegue fazer a transferência. E aí, assim, quando a gente começou a discussão, né, até para poder já ir para o final, porque senão a gente continua aqui e vai embora. Deixa eu só pegar um ganchinho, Renatinho. Pode falar. O Anderson falou aqui, o Anderson Kuhn, que é o nosso treinador lá no Desportivo também, teve com o Alex, e aí ele falou assim, o Alex foi do salão para o campo com 17 anos. E tem um menino agora do Red Bull, velho, tá me fugindo o nome dele aqui, um moreninho, muito bom jogador, acho que é Bruno, se não me engano, que também saiu agora, foi com 16 anos, 15 para 16 anos do salão para o campo. E o menino também é muito bom. Acho que não tem uma regra da idade, assim. Acho que se a gente conseguir falar assim que os meninos têm que sair nessa idade, é muito cruel, porque tem meninos que não estão prontos com 13, com 14, com 15 anos, e às vezes até com 16 não estão prontos. Então, acho que a gente tem que ter paciência. E pronto para quê também, né? Essa é a grande pergunta. Pronto para quê? Será que tem que ir para o campo mesmo? Não, então, acho que pela tendência, sim. Então, acho que a ideia é que a gente consiga passar os princípios tomá-los. Depois, se tudo der certo, com 20 anos, 18 anos, eles façam um bom contrato, 20 anos, e aí forme seu atleta. Porque não dá para falar